Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, estou aqui hoje para mais um Juristalk. Antes de mais nada, queria pedir a vocês para se inscrever no canal, TV Juristec, Juristalk, fazer aquele, ligar o sininho lá para ficar recebendo as nossas notificações e ter realmente esse momento para que a gente possa aproveitar esse conteúdo, aquilo que está sendo colocado, enfim, tudo que a TV Juristec quer passar para vocês. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, a gente vai falar de um tema que é recorrente, é importante para o dia a dia do empreendedor. Nós vamos falar um pouquinho sobre formação da mentalidade empreendedora. E eu trouxe hoje aqui o meu amigo Brighton Barbosa, um casca grossa do jiu-jitsu, treina conosco também, psicólogo, empresário, master coach, treinador, pai, esposo, piauiense, terra maravilhosa. Trouxe aqui Brighton exatamente para a gente falar sobre esse tema. Brighton, seja bem-vindo ao Juristalk. Desde já agradeço a sua vinda. A gente tinha programado há algum tempo esse bate-papo, mas deu certo hoje, então seja bem-vindo. Fique à vontade. Normalmente eu faço uma pergunta que é assim, quem é o meu convidado? E aí fala um pouquinho sobre você para a gente poder começar nosso bate-papo. Maravilha, doutor João. Assim, para mim é uma honra estar aqui, podendo falar um pouco de inteligência emocional, podendo falar um pouco de empreendedorismo, que são temas que assim, eu gosto muito, né? Temas que eu vivo no dia a dia, temas que eu gosto muito. Quem é que é Brighton Barbosa, né? Em primeiro lugar, eu sou filho de Deus, filho desse pai amado, que eu me sinto muito amado por esse ser que eu entendo sendo superior. E sou casado com a Lucélia, tenho 2 filhos, o João Hélio e o João Henrique. Para mim, esses são meus maiores diplomas. Minha maior conquista é minha família, né? É algo muito importante para mim. E me formei em psicologia, sou pós-graduado em psicologia clínica, sou pós-graduado em psicologia do trânsito, sou master coach pela Febracis, sou master coach integral sistêmico, uma empresa da qual trabalhei durante muitos anos e aprendi muito e construí assim, algo com essa empresa e hoje trabalho de maneira solo, né? Tenho algumas outras empresas e sou um empresário no Brasil que tem que cada vez mais ter essa soft skill, né? Que é a inteligência emocional, que é a mentalidade, que forma a mentalidade empreendedora bem mais aflorada aqui no Brasil. Sou um empresário brasileiro, sei dos desafios, sei das coisas boas também que tem de ser um empresário. E em resumo é isso. Sou filho, sou irmão, sou sobrinho, sou tio. Também faixa marrom de jiu-jitsu, eu sei disso. Eu só fui um pouquinho no tatame. Mas eu estava vindo para cá, Brighton, e eu realmente comecei a refletir sobre o tema que a gente está discutindo, né? Que a gente vai começar a falar. E aí me lembrei de um episódio bem interessante que ocorreu lá mais ou menos em 2010, 2011, quando fui conhecer lá a sua terra, o Piauí, né? E no caminho, né, no voo, tinha uma conexão, não sei se era no Ceará, não lembro agora, mas uma conexão que aí eu fiquei lá no aeroporto, sem fazer muita coisa e tal, e de repente eu estou ali daquelas livrarias de aeroporto, eu vou lá e pego um livro que me chamou a atenção, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Meu Deus, o que é isso? Vou lá comprar e comecei a ler no voo aquele livro em 2010, 2011, não lembro agora. E aquilo me chamou a atenção muito fortemente porque eu via muita riqueza naquela temática. Naquela época, obviamente, não era tão difundido, mas hoje já se fala muito em inteligência emocional, especialmente, né, para quem está na perspectiva de fazer, né, ou de se aventurar no empreendedorismo e no Brasil. Né? Mas aí eu queria escutar de você, que você falasse um pouco mais sobre isso, essa questão da inteligência emocional, das habilidades, eventualmente das múltiplas inteligências também, e isso aplicado na perspectiva do empreendedorismo. Como é que você vê isso? Realmente, né, nessa época que tu falou, João, que leu sobre isso, era algo pouco divulgado, era algo que, assim, muito deixado, assim, até em segundo plano. Se parar para lembrar um pouquinho, o que era valorizado em 2010? Em 2010 era valorizado quem tinha maior currículo, quem tinha maior conhecimento intelectual, assim. E hoje as empresas já começam a pensar diferente.
né? Você é empresário, eu sou empresário, a gente sabe que normalmente contratamos pessoas que têm qualificações, competências cognitivas, competências racionais muito boas, mas quando chega nas competências emocionais, deixa a desejar, e é isso que tem promovido muitas pessoas a serem desligadas da sua empresa, né? Então, assim, hoje, se a gente fosse colocar assim, qual é a maior soft skill que um colaborador, ou que um gestor, ou que o proprietário da empresa deva ter? É a inteligência emocional. Essa habilidade que vai fazer com que a pessoa performe, essa habilidade que vai fazer com que a pessoa seja adepto a mudanças, essa habilidade que vai fazer com que ela faça diferente e se destaque no meio dos outros, é a inteligência emocional. Nós tivemos há alguns anos passados, há poucos anos passados, uma pandemia. Quem tinha inteligência emocional conseguiu passar de maneira menos dolorosa pela pandemia. Então, assim, e qual será a outra crise que iremos enfrentar? Porque nós que somos empresários, todas as empresas, sem exceção, terá crises. É uma crise setorial, é uma crise econômica, é uma crise por conta... uma empresa que trabalha, um restaurante, vamos dizer, que trabalha com camarões, tem muitos pratos com camarões, começa a dar um fungo no camarão, como já aconteceu. Quando pensa em um camarão, começa a ter crise. Qual vai ser a habilidade do gestor de poder mudar a rota, de mudar fornecedor, de transformar alguns pratos? E tudo isso é uma crise setorial que ele precisa ter uma habilidade emocional para poder pensar e poder agir. E o que faz esse agir é a inteligência emocional. Perfeito. Eu até, coincidentemente, antes de ontem, eu fiz uma palestra. E na palestra para uns jovens, eu não falei de inteligência emocional especificamente, a gente estava falando de advocacia e mercado e etc., mas falando, obviamente, de empreendedorismo. E aí eu lembro que eu comecei a palestra assim, o primeiro conselho que eu vou dar para vocês é busquem a antifragilidade. Uhum. Ou seja, trabalhem elementos dentro da sua construção de jornada, em desenvolvimento de pessoa, que gerem essa antifragilidade. E o argumento foi exatamente esse. Eu estou impressionado porque é exatamente esse. Ou seja, a ideia da antifragilidade, né, é de que a gente vive um caos, um mundo caótico, e nesse mundo caótico só tem uma solução para você sobreviver, você está mais forte. E eu vejo exatamente esse ponto, né, como você está colocando, a ideia de que a inteligência emocional, então, ou a busca pela inteligência emocional seria esse elemento, né, que o torna mais forte. Né? Você ter consciência do que é a inteligência emocional, de como ela pode lhe beneficiar e isso ser aplicado no dia a dia. Mas eu queria mais detalhes, assim, de como é que você percebe a inteligência emocional, que seria isso, quais são as soft skills que vão decorrer dessa inteligência, enfim, como é que você vê isso? E quando se fala assim do mundo caótico, até dá uma ideia assim de confusão, de conflito, mas nem sempre é assim. Eu concordo com essa colocação e não é só no profissional, é em todas as áreas da vida. Não existe na vida, João, isso é uma coisa que é fantástico e quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver a vida de maneira diferente. Não existe na vida platô. Assim, eu cheguei no casamento que eu sempre quis, aqui eu não preciso mais fazer nada que vai continuar assim. Vai não, se parar de fazer o que faz, vai cair. Vai cair, eu tenho minha relação com os meus filhos da maneira como eu sempre quis. Eu vou parar de dar atenção. Se parar de dar atenção, vai perder. É tudo. Minha empresa chegou no patamar que eu sempre quis. Minhas finanças estão do jeito... Para de dar atenção, que aquilo vai... Não existe platô. Sempre a gente vai estar ou crescendo ou caindo, sempre. Não existe um platô de equilíbrio, de estabilidade, que ali eu vou ficar na zona de... Isso não existe. Olha como é interessante, né? Você já está quebrando uma lógica que muitos procuram, né? Que é a história da estabilidade. Não, a minha estabilidade... Então, isso é um vetor, inclusive, de vida, né? Ou Fantástico. Seja, vai para além da questão do empreendedorismo. Muita gente tem essa percepção. Não, eu vou... Por exemplo, mesmo que não esteja no meio do empreendedorismo, mas todos as pessoas que passam em concurso têm essa percepção, por exemplo. Eu vou fazer um concurso, porque quando eu passar, eu vou tô com a vida ganha. Platô, exatamente, da realidade Quantas pessoas hoje vivem o concurso que sempre imaginaram viver e são frustradas com a vida? É verdade.
Quantas e quantas pessoas hoje vivem o concurso ganhando o que nunca ninguém da família imaginou ganhar e vive devendo. É verdade. Assim, então, assim, não existe um platô. Porque se fosse assim, a pessoa passava, estava com a vida feita e ali estava satisfeita e a pessoa começa a perceber que não é assim. E o que é que faz ter essa autoconsciência? É a inteligência emocional. Antes de chegar e falar um pouco de inteligência emocional, até tu falou na tua frase, nas tuas palavras iniciais, falando de inteligências múltiplas, e a inteligência emocional, esse conceito de Daniel Goleman, ele vem da inteligência múltipla. Então Daniel Goleman bebeu dessa fonte e daí ele criou esse termo, vamos dizer assim, ele é o pai da inteligência emocional porque ele cunhou esse termo inteligência emocional, que ela é subdividida em duas áreas: competências emocionais e competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. Quando eu falo de competências emocionais pessoais, o que é que eu estou falando disso? É a minha conexão comigo mesmo. Por exemplo, autoconfiança é uma característica de inteligência emocional segundo Daniel Goleman. Ou seja, eu acreditar que eu consigo, eu acreditar que eu sou capaz, eu acreditar que eu posso fazer aquilo. E assim, em todas as áreas da vida. Vamos trazer primeiro no esporte, que isso é bem claro no esporte. A gente luta jiu-jitsu, a gente sabe. Entra no tatame achando que vai perder, a pessoa vai perder. Vai perder, é verdade. A pessoa já começa ali, é tudo mental. Todo esse trabalho do coaching, que é um trabalho que eu trabalho hoje muito forte, ele começou com um cidadão de nome Tim Galloway, que ele começou a estudar, ele era técnico de tênis, e começou a estudar e perceber que os atletas do qual ele era técnico não perdiam nas quadras, perdiam na mente. Além dele ensinar a técnica, ele começou a treinar a mente dos atletas. E assim teve uma ascensão nos ganhos, nos resultados dos atletas. Ou seja, ele começou a trabalhar a autoconfiança. A pessoa entrava na quadra sabendo que ia ganhar. É diferente. É diferente. Quantas pessoas saem de casa, João? Quantas pessoas saem de casa achando que vão perder? Quantas pessoas saem de casa sabendo que vai dar errado? Sabendo que não vai conseguir, sabendo que aquela vida que ele tem vivido não é para ele, ou que ele quer viver não é para ele. Então essa pessoa já sai perdendo, a pessoa já sai com algo negativo, né? Quantas pessoas têm um casamento que às vezes é até um casamento bom e não se veem merecedores de ter aquilo, não se acham confiantes necessários para ter aquilo e vão buscar alguma maneira de acabar com aquilo. Quantas pessoas têm o seu profissional, né, na sua ascensão profissional e não se veem num degrau acima, como um líder, como um gestor? Então, assim, nem faz por onde, porque se eu não me vejo, eu não tenho autoconfiança para poder ascender nessa empresa. Então, assim, essa característica é apenas uma das características da inteligência emocional pessoal, que é a autoconfiança. Outra, autoconhecimento, que aí entra nisso que a gente estava falando, né? Eu poder me conhecer, eu poder saber quem eu sou, poder saber os meus limites, saber até onde eu consigo ir, eu poder me observar, e isso é algo assim que abre um universo. Quantas e quantas pessoas vivem a vida no automático, não conseguem se observar, e muitas das vezes eu costumo falar, até nos treinamentos que eu ministro, quando vai entrar por esse tema, eu costumo falar assim, tem pessoas que vivem uma vida como se fosse assim, um carro descendo uma ladeira. Um carro descendo uma ladeira. E na banguela, e quando começa, é devagarzinho, e a vida vai passando, e o carro vai pegando velocidade, Quando a pessoa desperta para si, já passou boa parte da vida, a pessoa está acima do peso, uma família totalmente desestruturada, quebrado financeiramente, sem perspectiva futura, porque o carro foi descendo a ladeira. Eu acho que tem muito da cultura, sabe? Eu até nessa situação, eu gosto muito, obviamente, todos nós gostamos, mas tem muito essa cultura do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vai lá, né? E aí eu não preciso me conhecer, eu não preciso ter noção. Não preciso saber para onde eu estou indo. Não preciso saber nada, vai, para onde for vai, né? Ou seja, estou indo. Isso é um elemento cultural realmente muito presente. E que é um ponto que a gente precisa quebrar quando o cidadão entende, ou se entende, ou quer, né? Ou tem esse desejo de ser empreendedor, né? Ou seja, empresário, empreendedor, ele precisa
tomar as rédeas, né? Essa jornada do autoconhecimento é interessante, porque eu já fiz e faço constantemente, inclusive, faço regularmente o autoconhecimento. E a última foi assim bem profunda, porque eu entrei em 2 elementos que eram elementos que precisavam ser colocados. Eu já fiz análise, mas não sou TDAH, mas eu vi que eu estava, por exemplo, muito desfocado. E o foco é um elemento importante, né? Até eu acho que o próprio Goleman tem um livro chamado Foco. Que é uma das competências também. Pronto. Então eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, porque realmente a ideia é assim, você se autoconhecer para, numa perspectiva de autoconhecimento, você, obviamente, manter o que você tem de bom, e todos nós temos os nossos os dons divinos, né? Ou seja, aquilo que você tem, que muitas vezes você não faz nem esforço para ter, e de repente você tem, e aquilo que é suado, né? Ou seja, que você vai ter que ir atrás, que você vai ter que correr, que você vai ter, né? No jiu-jitsu, por exemplo, eu converso muito com professores, e eu digo assim, a minha força não falta, mas a minha capacidade cardiorrespiratória não é lá essas coisas, então eu tenho que melhorar a capacidade cardiorrespiratória e tentar manter a força. Então essa talvez seja uma ideia de autoconhecimento, ou seja, você manter o que você tem de bom e procurar melhorar aquilo que você ainda não tem, né? Então, isso, saber os limites, saber quais são assim, minhas qualidades, potencializar minhas qualidades. Porque a partir do momento que eu me autoconheço e eu tenho inteligência para isso, eu não vou focar aonde me falta. É importante eu saber o que me falta, é fundamental. Mas para eu eliminar aquilo. Tem coisas que eu, por exemplo, eu tenho uma debilidade, eu não, né? A pessoa tem uma debilidade cognitiva. Poxa, eu vou ficar focando na debilidade cognitiva, né? E não vou focar no que eu consigo fazer? Tem pessoas que se limitam, até na empresa. Eu quero montar um negócio novo. Eu sou um empresário, quero montar um negócio novo. Só olho o que falta e não olho o que eu tenho para poder começar. Verdade. E tem gente que não começa porque só olha o que falta. E tem pessoas que às vezes não tem poucas coisas, mas olha o que tem, começa, dá certo, vai crescendo, vai comprando o que falta. E que falta, exatamente. E essa é uma característica muito grande da inteligência emocional. Porque a pessoa, né, o ser humano, com inteligência emocional, ele consegue buscar no outro o que falta em si. Isso é algo fantástico. Verdade. Fantástico, fantástico. Imagina, por exemplo, que é uma coisa assim que eu fico encantado. Por isso que tem pessoas, João, aqui no Rio Grande do Norte eu não conheço tanto, tá? No Piauí eu conhecia muito mais, que às vezes não tem conhecimento cognitivo, parece um brutamontes, mas tem inteligência emocional. E ele consegue construir impérios. Verdade. Impérios. Eu conheço lá em Teresina, que ele até desencarnou agora há uns 2 anos atrás, um bilionário, um dos caras mais ricos do Brasil. E meu pai chegou um tempo, trabalhou 18 anos para ele, a gente tinha uma certa assim, abertura para conversar com ele, e é um cara assim, bruto. Não fez o ensino fundamental completo. Mas tem muita inteligência emocional. Muita. Conseguia ter uma visão assim diferenciada. Ele conseguia trazer para próximo as pessoas que complementavam. E assim ele formou um grande império. Eu não sei se foi Ford, né? O Henry Ford, exatamente isso. Ele tinha, não sei se foi ele, eu não me lembro agora. Eu lembro que eu acho que eu li no livro de Napoleão Hill, exatamente dizendo isso. Um dos questionamentos que foi feito a Ford é assim: mas você não sabe fazer nada. Ele disse, mas eu sei quem sabe e eu vou atrás de quem sabe para me ajudar. Então realmente é uma excelente autoconsciência, você entender os seus limites e saber que o outro pode lhe complementar. Isso até de uma perspectiva de humildade, né? Ou seja, você colocar isso na mesa como um elemento de humildade é muito fantástico. Você trazer isso e conseguir fazer essa simbiose, né, dentro da inteligência emocional, que aí fazer a pessoa, por exemplo, pessoas, né, aí entra um pouquinho de liderança, né, pessoas cooperarem em prol daquilo que você visualizou, teve de visão, isso é muito... Liderança, uma competência emocional social, segundo Daniel Goleman. Fantástico. Empatia, uma competência emocional social. Saber convencer, uma competência emocional social. Então, assim,
quando a gente vai... Vamos definir. Tem muita gente que fala de inteligência emocional e muitas das vezes não define. Que aí fica algo muito abstrato, né? Se a gente fosse definir inteligência emocional de uma maneira bem prática, bem direta, eu poderia falar assim, que inteligência emocional é a capacidade de você se conectar consigo e tirar a sua melhor versão. A melhor versão enquanto pai, a melhor versão enquanto irmão, a melhor versão enquanto filho, a melhor versão enquanto esposo, a melhor versão enquanto filho de Deus, a melhor versão da sua saúde, a sua financeira, profissional, a sua melhor versão. Em todos os ambientes, em todos os lugares. E a capacidade de conectar com o outro e tirar do outro a melhor versão dele. Essa é a definição. Se pegar todo aquele livro que você leu de inteligência emocional do Daniel Goleman, essa é a definição de inteligência emocional. Fantástico. Então, assim, na hora que a gente pega essa definição, tá, tudo isso que a gente está falando, de me conectar, poxa, eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. Mas não, eu vou chegar para a pessoa de qualquer jeito. Eu tenho que ter um jeito para que a pessoa faça aquilo da melhor maneira possível. Porque senão não faz. E não é com o dinheiro, é com o jeito. Eu tenho que ter uma maneira de poder me conectar com o próximo. Eu tenho que ter uma maneira de poder me conectar comigo para saber dos meus limites. E assim eu consigo... Por isso que é a maior soft skill. Porque assim eu consigo performar em qualquer área. E estar bem comigo mesmo. É uma habilidade, uma ferramenta realmente muito importante, né? Primeiro que a gente tem hoje claramente no mundo, né, a percepção de que, e no meio do empreendedorismo principalmente, que você não vai sozinho. Então você vai ter que estar dentro de um ambiente em que você tenha mais pessoas, que você construa um time, uma empresa, uma equipe, o que seja, você vai ter que estar com alguém. E essa capacidade de conexão é muito rica, né? Ou seja, você trabalha, inclusive você consegue transcender até muitas vezes negócio, porque você se conecta com pessoas, você bem colocou, você falou, eu conheci um bilionário, meu pai trabalhou para ele, a gente tinha acesso a ele, você falou dele com admiração, então era um relacionamento que podia inicialmente ser um relacionamento de trabalho, mas no final ficou um relacionamento de admiração, de amizade, etc. Então, as conexões, elas são muito importantes. E a colaboração é o vetor fundamental. Ou seja, como é que você vai para frente sozinho? Né? Você tem que ir com alguém, com uma equipe, com a família, com uma esposa. E sempre você está ali em sociedade tentando avançar nesse sentido. Mas é uma ferramenta fantástica. Como é que você vê isso, né, dessa ferramenta fantástica que você acabou de definir, né, como um vetor necessário para a formação do que eu vou chamar agora de mentalidade empreendedora? Ou seja, como é que você vê essa questão da mentalidade, que eu acho também um ponto importante dentro do discurso e da construção daqui, né? O que você vê como mentalidade, como é que você vê a inteligência emocional como vetor dessa mentalidade empreendedora? Primeiro que assim, não existe empresa sem pessoas. Isso é uma das coisas que assim, é categórico. A minha empresa ela trabalha com, sei lá, eu não tenho funcionários, mas eu tenho clientes. Clientes são pessoas. Eu preciso saber me conectar com esses clientes, eu preciso saber vender, eu preciso saber estar bem comigo mesmo para poder fazer uma boa entrega. E tudo isso, a base, o cerne, o core, é a inteligência emocional. Então, assim, já uma empresa, aumentando o porte um pouco mais dela, eu tenho liderados. Eu tenho que trabalhar da melhor maneira possível, porque muitas das vezes o que faz uma cultura empresarial é esse clima que está imposto dentro da empresa, que muitas das vezes é pelo próprio gestor, pelo próprio líder. Então, quando eu começo a trabalhar isso, quando eu começo a me conectar de maneira assertiva com os meus colaboradores, eu não tenho mais só uma pessoa que é a dona da empresa. Todos se veem como dono. A empresa começa a agir de uma maneira diferente. E toda vez que a gente está falando de a empresa age, eu tô falando de, as pessoas que trabalham nessa empresa agem. Então, assim, é algo fundamental. Imagina uma empresa onde todos os colaboradores se sentem autorresponsáveis, onde tudo é problema de todo mundo, onde eu não quero botar a culpa no outro, eu quero sim ver uma maneira de resolver, porque isso aqui também é meu. E assim, e tudo isso é construído por uma cultura que é construída por conta de uma pessoa que deve ter inteligência emocional.
Então, você está falando um pouco mais também dessa questão da liderança, que é um ponto que está dentro desse espectro, como você colocou, né? E esse ponto, para mim também, eu queria que você falasse dos dois pontos, para não perder. A gente, na conversa, acaba se perdendo. Primeiro, liderança, depois essa questão da autorresponsabilidade, ou da responsabilidade perante aquilo que você se comprometeu. Eu acho muito bacana isso dentro da lógica da formação da mentalidade empreendedora. Como é que você vê esses dois pontos aí? Liderança, né? E existem algumas formas de liderança, né? E tem momentos que realmente tem que ter uma liderança um pouco mais incisiva, tem momentos que a gente tem que trazer uma liderança mais ampla para que as pessoas possam se desenvolver e não depender do líder. Imagina uma empresa onde o dono, o gestor, o líder não pode sair daquela empresa, senão a empresa não anda. Então, assim, ele é o maior empregado da empresa, não é o líder, né? Então, assim, a liderança funciona a partir do momento que eu não preciso estar presente para as coisas poderem andar. Isso é algo, assim, que faz total diferença, que dá vida para o líder, né? E não sobrecarrega, né? Assim, e traz esse sentido realmente da liderança, né? Então, assim, é uma das habilidades fundamentais para todo empresário que quer crescer, poder desenvolver. E só desenvolve essa habilidade com inteligência emocional. É verdade. Eu não consigo ser um bom líder se eu não tiver inteligência emocional. Eu não consigo me conectar com os meus colaboradores se eu não tiver inteligência emocional. É uma coisa assim que é como um pré-requisito. E é interessante, você falou um ponto aí, eu vou tocar nesse assunto que para mim eu acho que foi um fator que gerou muita reflexão e eu vi muita gente deixar o meio empresarial em razão deste problema que você acabou de relatar, que é você se tornar o maior empregado do seu negócio. Uhum. Né? E aí exatamente isso é o ponto de virada. Né? Muitos empresários, pequenos empresários, eles conseguem sair da zona do zero e entrar em alguma zona de sucesso. Né? Então já vi muitos casos em que a empresa ela prosperou a partir da habilidade que às vezes o cidadão tem, até mesmo da colaboração, empresas familiares, né? Um faz um trabalho, o outro faz outra parte do trabalho. Então, um é mais versado, por exemplo, uma empresa familiar de bolo, por exemplo. Um é mais versado em fazer o bolo, o outro é mais versado em fazer a parte contábil e cobrar, etc. Mas é engraçado. Chega um determinado ponto que a empresa está bem, muitas vezes, e esse empresário ele se vê imerso num grau de responsabilidade que torna a vida dele impraticável. Uhum. Então ele diz, não, tá bem, mas eu não tenho férias, eu não saio com a família, eu não tenho como deixar o empregado só porque ele não faz isso, aquilo. Então ele virou escravo do próprio negócio. Uhum. E aí essa habilidade é a habilidade que você colocou muito bem, que é a habilidade de liderar e você começar a transferir responsabilidade. Uhum. Começar a transferir responsabilidade. Para quê? Para que você fique feliz, né? Porque no final, se você não está satisfeito com o seu negócio, não porque financeiramente ele esteja ruim, mas porque ele vem consumindo a sua saúde, vem consumindo a sua vida, etc. Você não tem mais tempo para nada, né? Aquela história. Você não consegue se desamarrar desse nó. E aí, o que é que acontece? Começa já que não há platô, né? Uhum. Começa a decair o negócio. Verdade. Porque aí você começa a estar cansado, você não quer mais atender o cliente, você já não faz o bolo do mesmo jeito, você já não tem mais aquela vontade, e aí você já começa a deixar o negócio subliminarmente, né? Aquela autossabotagem, né? Uhum. Que vocês falam na psicologia, começa a existir dentro do seu cérebro, ele começa a autossabotar você. Você chega atrasado para abrir a empresa, okay? Por quê? Porque você não desenvolveu minimamente uma habilidade de liderança, de delegar com responsabilidade, de entregar a alguém. Então, muito bacana isso. Eu acho que é um ponto realmente a se ressaltar. E de formar novas pessoas, né? De formar novos líderes, né? E o que é que muitas das vezes faz com que o empregador não forme novas lideranças? Tem muito empregador que pensa assim, e é uma realidade. Eu vou investir no meu colaborador para daqui a pouco ele sair e montar uma concorrência, e acaba colocando nas próprias costas um peso que muitas das vezes que passa alguns anos e ele já não aguenta mais. Verdade. Em vez de ter pessoas, líderes. Eu lembro muito de uma frase, João, que é interessante. Jorge Paulo Lemann, que é um grande empresário, algo que é indiscutível, então, a mentalidade dele, né? Ele falando assim, eu estou fazendo... Ele criou um processo de desenvolvimento para ter uma escola
onde ele colocava os líderes dele para ir ascendendo dentro da liderança, para ocupar cargos dentro das empresas. Ele, agora eu estou com um problema, porque eu estou formando novas pessoas e estou tendo que criar novas empresas para poder eles tomarem de conta. Porque as que tem já estão tudo ocupadas. Olha o problema dele. Olha que problema, né? Então, assim, ele tem tanto líder que ele não tem onde colocar dentro das empresas. Qual é o lance? Vou criar uma nova empresa, vou abrir um novo negócio, que eu tenho quem lidere. Exato. Imagina isso na realidade do empresário hoje. Quantos empresários que gostariam de ter isso? Verdade. Mas por que ele tem? Porque ele investe. Verdade. Em treinamentos, ele investe na mentalidade, ele não é, e sabe que assim, eu também já que não tem platô, eu também tenho que estar ascendendo. Isso. E muitos empresários pensam assim, é muito importante eu trabalhar a mentalidade, aí eu boto o colaborador. E aí eu, enquanto empresário, não existe platô. Aí o empregador subir a ponto de passar e não ver mais sentido ter aquele líder como líder. E por isso que acontece essas mudanças. Né? Você falou também, aí eu não me esqueci, da autorresponsabilidade. Eu acho muito bacana, né? O termo em inglês, né? Accountability, ou seja, como é que você vê isso dentro também desse cenário, né? A gente fala da autorresponsabilidade do líder, né? Ou seja, começa com ele, né? Ele tem elementos de autorresponsabilidade e dos liderados também, porque muitas vezes essa transição ela é uma transição que deve ser negociada, eu penso, né? Deve ser estimulada, deve ser negociada, deve ser combinada, né? Muitas vezes falta isso também, essa percepção. Mas eu acho que é um vetor também muito importante, você se colocar como responsável por sua vida, né? Isso. Eu não sei se assim, tu pode estar observando nas minhas falas, eu sempre trago um contexto muito amplo. Assim, porque eu não entendo que assim, esse aqui é o João empresário, aí tem o João que é o advogado, aí tem o João que é o pai, aí tem o João que... Não, esse aqui tudo é um João só. Então, assim, se eu entendo como um estilo de vida, em qualquer área da vida eu ajo dessa maneira. Então, quando eu falo assim de autorresponsabilidade, vamos trazer de uma maneira mais ampla também, né? Entendendo que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Como é que eu tenho agido nas áreas da minha vida? Como é que eu tenho agido? O meu patrão ele não me dá a oportunidade de crescer. Será que eu tenho criado a oportunidade de crescer? Porque a partir do momento que eu me capacito, se naquele local que eu estou não existe aquela oportunidade de crescer, um outro local vai me aceitar. Se eu bati no teto e aqui eu não consigo subir mais, um outro local vai me aceitar. O problema é que muitas pessoas ficam assim, sem fazer nada, querendo ascender. E isso é algo que, assim, que falta esse conceito. Que para que tenha esse conceito, é preciso ter inteligência emocional. Porque a partir do momento que eu não consigo me observar e me autoconhecer, eu não consigo ver que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. E o emprego que eu tenho é fruto de ações que eu fiz. O salário que eu recebo é fruto do que eu produzo. Mas é injusto. O meu empregador, ele me paga pouco. E por que eu não me desenvolvo para poder procurar algo melhor? Assim, será que eu só posso me desenvolver quando eu sair? Por que eu não posso desenvolver onde eu estou? E querer crescer aonde eu estou? Imagina uma empresa que pensa que tem uma cultura, que dentro da cultura daquela empresa, a autorresponsabilidade é um dos valores daquela empresa. Onde todo mundo pensa assim, que quando eu penso que eu sou autorresponsável, eu sei que a vida que eu tenho levado é fruto do que eu fiz, do que eu faço. Tudo que eu tenho hoje é fruto do que eu plantei. Então, assim, eu não vou buscar culpados. Eu não vou buscar quem é que fez aquilo. Eu vou me fazer uma pergunta. O que é que eu posso fazer diferente para ter um resultado melhor? E na hora que o cerne passa a ser a minha pessoa, não depende de ninguém o meu crescimento. É verdade. Então, assim, esse é um termo que muda total a vida de uma pessoa. Total. Tem pessoas que ficam assim, o meu casamento é muito ruim. O meu casamento é muito ruim. E o que é que eu tenho feito para melhorar ele? A minha relação com meu filho é muito ruim. O que é que eu tenho feito para melhorar isso? Eu estou com a saúde... vivo tomando remédio, vivo em hospital. O que é que eu tenho feito para melhorar isso?
Né? Como é que eu tenho agido? O que é que eu posso fazer diferente que vai melhorar isso? A minha empresa está passando por muitos problemas. O que é que eu tenho buscado para melhorar isso? Tem gente que às vezes está vivendo um caos e se abraça com o caos. Não para para poder pensar assim, poxa, o que é que eu posso fazer diferente que vai me tirar de onde eu estou e me levar para onde eu quero ir? E isso é algo assim que faz total diferença. Porque tem pessoas que, assim, quando tá no caos, vai logo buscar o culpado. Não, isso é por conta da crise do governo, o governo está quebrando, e tem uma crise aí, no entanto que mudaram agora o plano econômico de novo, em menos de 6 meses e tal. Por conta disso que minha empresa está ruim. Ok, não tem empresa boa no mercado? Tem empresa boa. Por que essas empresas têm negócios que são bons? Então, assim, o que é que eu posso pensar diferente? E o pensar diferente pode ser até fechar essa empresa e abrir outra. Por que não? Por que não? Verdade. Entendeu? Assim, a gente não fica preso. Para muitas pessoas, quando pensa assim, João, é interessante esse tema, é um dos temas que eu gosto muito, sabe? Eu penso assim, você é o único responsável pela vida que tem levado. Tem gente que pensa assim, caraca, que peso, né? Que karma, né? Que coisa ruim, que coisa pesada. Ave Maria, Braga, tu tá sendo muito duro. Mas olha por esse lado. Se você é o único responsável pela vida que tem levado, amigo, tu é o único que pode sair dela. É verdade. Tu é o único que pode fazer diferente. Tu não precisa esperar por ninguém para construir um novo futuro. Pelas tuas ações, tu consegue construir um novo futuro. Porque tu é o único responsável. O ruim era se tu tivesse que esperar o fulano, o beltrano, o cicrano, aí ia ter que ficar pedindo favor para poder mudar de vida. Então, seria muito pior. Então, quando eu pego esse termo e trago para dentro da empresa, eu não vou estar buscando culpados, eu vou estar buscando soluções, eu não vou estar buscando o problema, eu vou estar buscando formas de trazer o resultado melhor. Eu não vou estar buscando o erro, eu vou estar buscando como é que eu faço para... Eu mudo total a visão. E quando eu mudo a visão, eu mudo o resultado. Eu mudo as ações, eu mudo o resultado, eu mudo tudo. É muito interessante esse tema. Virada de chave total. Vários pontos me chamaram a atenção no que você colocou aí. Primeiro, assim, eu sou extremamente fã de uma lei que é bem simples, né? Que é bíblica, que é a lei da semeadura. Uhum. Então, você colhe aquilo que você planta. Não é o terceiro que planta, é você que planta. Então, é uma lei que traz muito essa perspectiva de autorresponsabilidade, né? Ou seja, você, olha... E aí, é uma lei que eu digo o seguinte, não existe outra lei que tenha tanta segurança quanto essa. Essa é interessante, porque se a gente fala de Bíblia, né? A Bíblia está falando de 2000 anos para cá, né? 2023 anos para cá. Mas essa lei tinha no Egito Antigo. Assim, essa é uma das leis universais. Que quase todas as filosofias pregam, que é lei da ação e reação. O que eu vou plantar, eu vou colher. Eu sou livre para poder escolher o plantio, mas eu sou obrigado a colher. Você tem muitas filosofias que falam isso. Muito bacana. É muito interessante. Eu não sei o nome eu acho que o nome dele é Rick Chester. Eu acho que é um cidadão que eu sigo já há bastante tempo. O que vende água, né? Isso, esse mesmo. E ele disse uma vez que me chamou muita atenção. E ele disse, quando a gente percebe essa ideia da semeadura, e o caso que ele contou foi muito interessante, me chamou a atenção, além daquele caso da água, mas ele disse assim, eu era auxiliar de obra, e eu estava lá na obra, terminava o meu período, na hora do intervalo, os meus colegas iam dormir, sem problema nenhum, e eu ia ler. E ele disse que começava a ler qualquer coisa, um livro, alguma coisa lá, e aí um belo dia o cara interpelou, né? Ele disse assim, mas você está lendo por quê? Você é auxiliar de obra, não tem que estar descansando, daqui a pouco você vai virar mais massa e fazer coisa. Ele disse, eu não sei, mas eu estou lendo, eu estou plantando. Uhum. E ele disse, eu sabia que um dia eu ia colher aquilo. Ou seja, a semeadura é algo muito, muito real. Ou seja, você planta, você colhe. Claro, não vem no seu tempo, né? Aí que a gente que acredita em Deus sabe que é o tempo de Deus, mas no final das contas é certo. Então é muito bacana quando você vê isso. Então a primeira coisa, autorresponsabilidade na perspectiva da lei da semeadura. E até essa perspectiva que tu falou aí, que eu vejo muitas pessoas falando, assim, tudo é no tempo de Deus, né?
Mas vamos lá. Vamos, eu gosto da TV Cultura, né? Vamos pensar um pouco, né? Vamos lá, refletir, né? Vamos pensar um pouco. Será que nós somos pai? Você é pai, né? Uhum. A gente quer o melhor para o nosso filho, né? Será que o Deus, que é o pai, não vai querer o melhor para o filho? Será que o que faz com que as pessoas não colham de maneira mais rápida não é a falta de ação? Às vezes, no tempo de Deus, mas eu não ajo. Sim, é verdade. Eu não faço acontecer, eu não faço modificar o tempo. Né? Então vamos deixar bem claro a lei da semeadura. Assim, a colheita, a plantação tem que ser constante. Tem que ser constante. Mas a colheita no tempo dele, existe é verdade. até uma métrica que é interessante, João, com relação a isso, que tem tudo a ver com business, tem tudo a ver com empreendedorismo, que é o ciclo da perícia. Como é que funciona o ciclo da perícia? Eu estudar 1 hora por dia e aplicar aquilo que eu estudei 8 horas no outro dia. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma empresa, vou estudar gestão, liderança. Estudo 1 hora, aplico no outro dia. Estudo 1 hora, aplico no outro dia. Esse ciclo faz com que eu mude assim, a mentalidade de 4 em 4 meses. 1 hora por dia. Que massa. Constância. Esse é o grande segredo de tudo, né? Constância. Aí a gente plantar e não ficar depois esperando, continuar plantando. É verdade, isso é importante, é verdade. Essa lógica é muito presente, né? Você ter essa ação, né? Essa capacidade de agir, né? De usar o seu tempo, né? Corretamente para poder plantar. Que tem a ver com foco que a gente e tem a ver com conversando, foco, né? exatamente. Então essa é uma das dificuldades, mas é algo que realmente tem que estar presente. Outra coisa que me chama a atenção do seu discurso também é um pouco negativo, né? Exatamente essa cultura da não responsabilidade, né? Atribuir ao outro aquilo que é sua responsabilidade, né? Então a gente tem uma realidade, né, social, aqui pelo menos, muito, muito presente, exatamente isso. A culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é da economia global, a culpa só não é sua, mas é do resto, né? Ou seja, é você entender e ter isso como um discurso muito presente, né? Coincidentemente, eu estava numa reunião antes de vir para cá, e aí eu fiz uma interpelação, né? Eu disse, olha, tal coisa, já está feita? Não, porque a semana foi corrida. Eu disse, a semana é agora a culpada, né? Ou seja, ela foi corrida, não foi você que não teve tempo, você que não deu prioridade, você... Então, eu chamei a atenção exatamente nesse sentido, ou seja, você trazer para si a responsabilidade e não atribuir a terceiros, né? E isso é um ponto muito importante porque você vê realmente uma cultura ainda, infelizmente a nossa cultura tem isso, eu faço esse parênteses, porque eu gosto também dessa temática, a cultura do coitadismo. Ou seja, nós temos, uma boa parte da população se posiciona como coitada, irresponsável, no sentido de se colocar à mercê de outras pessoas que vão assumir essa responsabilidade e muitas vezes ardilosamente assume também uma paternidade, né? Assume a responsabilidade e diz, não, mas eu vou resolver e tal. Então essa dependência, por exemplo, que a gente tem aqui do governo, é muito isso. Ou seja, as pessoas elas ficam, não, mas o governo... Não. A lógica é muito simples, a lógica é você assumir a responsabilidade. O governo, na realidade, é um grande freio, né? Ou seja, para o empreendedor é um grande freio, é um grande estranho, na realidade, que é necessário, obviamente, ninguém é anarcocapitalista aqui, mas a gente sabe que o correto seria ser menor esse Estado, por exemplo, e a gente poder assumir aí a responsabilidade de produzir em razão daquilo que é o mais importante para o empreendedorismo. Muito interessante. Então, e vendo isso que tu está falando, é interessante, porque, por exemplo, a gente fala no aspecto de se ver como vítima. Como vítima. A partir do momento que eu falo assim, eita, a semana foi muito corrida. Eu fui uma vítima naquela semana, que a semana me engoliu. Né? Assim, eu não fui o autor da semana. Não foi eu que fiz a agenda, não foi eu que fiz as ações, não foi eu que deixei acontecer da maneira como foi. Eu fui uma vítima. Né? Por exemplo, será se o rapaz que estava lá durante os intervalos lendo, ele poderia colocar como uma vítima, tinha que descansar para poder passar o rojão da tarde carregando pedra, carregando seixo, carregando cimento. Era muito mais... e se colocar como vítima da situação e não como um autor. E não como
o ator principal, O ator principal. vamos dizer assim, da própria vida, né? Da mesma maneira, é o governo. Porque o governo, porque a economia, porque a pandemia, e a pessoa se coloca como uma vítima. É porque a minha família, é porque eu nasci no bairro tal, é porque eu nasci no país tal, e assim, eu não mudo a vida. Pronto, tá ali, eu tá fico ali. Assim, eu não tenho como ser autorresponsável, porque eu sou pequeno perante a essa coisa grande que é superior a mim. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então a lógica na realidade é você, até em situações drásticas como essa, né, você ter essa consciência que é possível. É possível realmente se reinventar, é possível fazer a coisa acontecer. Óbvio, né, nada é absoluto, tudo tem suas limitações, mas num contexto geral essa é a regra. Mesmo que haja exceções, temos a regra. E a regra é essa, né? Eu tenho um ponto aí que eu queria colocar, e é o ponto da nossa conversa hoje, que é assim: tudo isso que a gente falou é uma forma de virar a chave. Então, vira a chave da mentalidade. Então, eu deixo de ter a mentalidade de vítima, eu deixo de ter a mentalidade de desconhecimento pessoal. Então, essa virada de chave é o ponto que a gente coloca como necessário para você construir uma jornada de sucesso no empreendedorismo. Então, essa mudança de mentalidade é algo que é fundamental. O que você vê mais aí nesses pontos, né? Como, por exemplo, até dicas e conselhos para pessoas que querem empreender e mudar essa chave, virar a chave da mentalidade empreendedora e tocar o barco e ir para esse mundo caótico, mas com uma perspectiva de sucesso dentro do que a gente imagina que é. Assim, o que eu vejo que é fundamental, João, é buscar o conhecimento. Acho que muitas pessoas, às vezes, querem mudar de vida na tora. Não funciona. Antigamente até dava certo. Você ia montar uma empresa antigamente, não sabia de nada, ia ali a trampos e barrancos e até acertava. Hoje em dia não funciona mais não. Porque a concorrência é muito grande, a informação está para todo mundo. Antes a pessoa tinha uma informação, ela guardava aquilo para ela, não tinha internet. Então, assim, ninguém sabia. Então, ele conseguia ter o fornecedor para comprar mais barato, ele conseguia, de uma maneira pouco estratégica, fazer muita coisa. Hoje não. Hoje eu tenho que ter um conhecimento em muitas áreas, eu tenho que me desenvolver, se eu quiser ascender profissionalmente, se eu quiser ascender enquanto empreendedor. Então, assim, eu tenho que buscar o conhecimento. Não dá para eu arriscar dar certo. Eu consigo fazer de uma maneira como eu construa para que dê certo. Eu posso minimizar os riscos e só se faz isso com conhecimento. Interessante, né? A gente entra de novo, eu sempre bato nesse ponto, porque para mim isso aqui, inclusive, foi uma jornada, né, dentro da perspectiva de conhecimento e autoconhecimento, eu fui capturado a partir da ideia da educação. Então, no final das contas, quando a gente está conversando aqui, externalizando para a nossa audiência, a gente está tentando, de alguma forma, jogar insights, jogar conhecimento para que eles possam absorver isso e, de alguma forma, aplicar, né? No final, fica tudo voltado para a educação, né? Tudo para o conhecimento, para o aprendizado, para o desenvolvimento, volta para a educação. Essa é uma lógica que realmente não tem como fugir. Mas aí, dentro da perspectiva até de mais conselhos, no sentido assim, eu preciso me educar, mas, por exemplo, que tipo de educação você acha que deva estar presente para um empreendedor? Como é que ele parte, né? Já que o universo também de conhecimento hoje é um universo amplo, né? Então, assim, imagine que, beleza, eu sei que eu preciso conhecer, mas a gente tem um papel aqui também meio que fazer uma curadoria, né? Ou seja, o que é que eu coloco aqui na minha caixinha de conhecimento que vai me dar capacidade de melhorar e ser menos frágil, né? E ter sucesso. Primeira coisa, desenvolver a inteligência emocional. Se eu pudesse assim, dar um conselho e falar assim para o empreendedor algo assim assertivo para você, desenvolva a sua inteligência emocional. Isso é algo muito importante, porque dependendo da situação que você estiver passando na sua empresa, se ela estiver iniciando, se ela estiver ruim ou se ela estiver muito boa, isso vai ser muito útil. Independente de como esteja a sua empresa hoje, vai ser muito útil. Aí, dependendo de como isso esteja, você vai ter que procurar pontos específicos de desenvolver competências de gestão, desenvolver competências financeiras, que aí são pontos específicos. Ter conselheiros,
ter pessoas que lhe orientem, lhe mentorem na sua empresa. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Por exemplo, o senhor tem um escritório de advocacia que tem anos de mercado. Tem pessoas que estão começando agora. Busquem as pessoas que já têm estrada, porque essa parte de aconselhamento, de mentoria, é algo assim, tem gente que acha caro. Né? Não vou pagar às vezes 30, 40 mil para um mentor, e acha caro, mas vai fazer os erros, diminuir os erros. Um erro é 20 mil, outro erro é para mais 20. Se eu sanar os erros pelo conhecimento que o outro já teve, eu acendo. É verdade. Então, assim, busque pessoas que já trilharam aquilo para poder orientar vocês. Busquem o conhecimento específico. Que tem pessoas que muitas das vezes tá com um problema que não consegue desenvolver a liderança na empresa. E tem dificuldade de liderança, tem dificuldade de fazer com que o time seja inspirado através daquela liderança. Estude liderança. Se é uma coisa que você está com dificuldade, estude aquilo. Lembra do ciclo da perícia que eu falei, estuda 1 hora, no outro dia coloca às 8 horas, que daqui 4 meses você vai estar fluindo de maneira natural. Então, assim, são pequenas coisas. Muitas das vezes, o que falta para muitas pessoas darem certo nas empresas são pequenas coisas. Você falou aí, me veio à cabeça, eu achei interessante, porque assim, eu já estou realmente há 20 anos nessa jornada. Mais precisamente, 21 anos. Então, 21 anos. E quando você olha para trás, né, você faz reflexões sobre o passado, né, você vê os erros que você praticou. Né? Então, essas reflexões fizeram com que eu visse lá os momentos que eu acertei, os momentos que eu errei. E, assim, o estágio que eu estou hoje, apesar de ser um estágio bom, mas seria muito melhor se eu tivesse errado menos. Então, você vê o quanto é impactante errar. Né? E aí, realmente, quando você sai dessa perspectiva, você tem essa, que para mim é uma dor hoje, né? Porque você faz a reflexão, então você sabe o quanto você teve de prejuízo efetivamente, você vai e diz assim, pô, mas como é que eu faço então? Aí sempre é essa ideia, né? Vou tentar buscar as referências. Né? E as referências normalmente vêm a partir dos mentores, dos líderes, de pessoas que você respeita. Né? A gente sempre faz essa conexão. Eu tenho isso como referência, né? Você buscar as referências para você poder caminhar, e óbvio, não é estático isso, né? Às vezes suas referências vão deixando de existir, elas envelhecem, elas erram também, né? Porque todo ser humano é falível, elas tomam outro caminho, às vezes não lhe agrada, mas você vai, até um certo momento, você caminha junto com ela, e aí você consegue extrair o máximo positivo, errando menos, né? Entendendo o que está acontecendo. Muito bacana isso. Às vezes o advogado está iniciando a carreira, tem como referência aquele advogado que tem 20 colaboradores do escritório. Aí quando ele chega no escritório dele, que já tem 20, ele não pode ter mais aquele como referência. Verdade. Tem que ter um que tenha 40. Aí quando chega nos 40, tem que ter um que tenha 100. Quando chega no 100, tem que ter um que tenha em todos os estados do Brasil, e vai mudando as referências. E isso é natural. Né? O que não pode acontecer, que eu vejo muito no mercado acontecendo, é pessoas tendo como referência pessoas que nunca fizeram nada. Isso é um ponto delicado, né? Nunca fizeram nada, a pessoa não tem um escritório, a pessoa assim, é um advogado de internet, não tem assim, não tem resultado nenhum, a não ser saber se vender na internet, e tem como referência. Aí, isso para mim que assim, é um grande erro na busca da referência. Então, nesse sentido, como é que você, até entrando no ponto que eu acho que é importante, como é que você sugere? Porque isso é uma verdade, isso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, né, porque sempre, antes de começar as aventuras, eu gosto muito de estudar. Então, eu comecei a estudar sobre o mundo virtual. E eu disse, não, vou procurar, né, por exemplo, quem são os influenciadores do direito, quem é que fala, como é que ele fala, porque aí você vai pegando as referências, né? E aí eu comecei a ver situações assim aberrantes, pessoas que não tinham jornada, não tinha história, não tinha nada, mas obviamente eu já mais antigo na praça, eu sabia que não tinha lastro, né? Ou seja, como é que conselho você dá para as pessoas que querem isso, por exemplo, entrar nessa perspectiva de mentoria, de treinamentos específicos, de melhoramento, e elas
tem essa dificuldade, quais são as dicas, por exemplo, para você escolher um bom mentor, para você escolher uma boa empresa que tem essa capacidade de entrega realmente efetiva de um conhecimento bacana? Primeiro que eu vejo é buscar pessoas que já realizaram. A mentoria é algo assim muito categórico. Eu só consigo mentorar algo que eu já passei. Eu não consigo... É diferente do coaching, por exemplo. Enquanto coach, eu consigo atender, e como já atendi, inúmeras pessoas que eram médicos, advogados, empresários com empresas muito maiores do que a minha, empresas milionárias. Eu consigo atender como coach e dar muito resultado. Como mentor, eu só consigo mentorar do que eu já consegui fazer para baixo. Eu não consigo mentorar, por exemplo, uma pessoa que tem uma indústria de roupas que fatura 1 milhão por mês, porque eu nunca tive uma indústria de roupas. Então existe, só para deixar claro, porque isso aí também é uma área que me interessa, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldades. Então existe uma diferença entre o mentor e o coach. Grande diferença. Explica um pouquinho para a gente. É interessante isso, porque assim, muitas pessoas confundem, né? É verdade. E é natural, por não conhecer. O coach, ele trabalha com perguntas, questionamentos, onde quem tem as respostas é o cliente, não é o coach. Eu não digo, enquanto coach, o que meu cliente tem que fazer. Eu não digo, enquanto coach, qual é a melhor opção para ele. Eu faço com que o meu cliente pense, reflita, tome a melhor decisão e haja. É isso que eu faço. Bacana. E tem ferramentas para poder desenvolver a inteligência emocional dele e mudar e reprogramar a mente dele. Existem ferramentas. O coach é mais ou menos um provocador. Isso, é um método socrático. Bacana, através de bacana. Perguntas, sem respostas. Quem tem a resposta é o cliente. Entendi. E na vida é assim. Entendi. Quem tem a melhor resposta para as situações que a gente tem passado é cada um. É cada um, alta responsabilidade, né? Ou seja, você não está transferindo. E no mentor... No mentor, não. O mentor, eu vou orientar o que tem que ser feito. Porque ali eu já passei. Por exemplo, tu sabe, João, quando tu estava começando, como é que foi tu ter os desafios? O que é que tu errou? Amigo, não faz isso não, que isso aqui o Rafi deu errado. Deu errado. Se fizer assim, deu certo. Porque eu fiz assim, deu certo. Então, assim, eu preciso ter passado por aquilo. Eu não tenho como falar ali só na expectativa de uma teoria, porque nós sabemos que, muitas das vezes, a teoria, quando colocada na prática, no Brasil, no dia a dia, é diferente. É diferente. Então, assim, eu preciso ter vivenciado aquilo. Como é que eu vou orientar um advogado que quer construir um escritório com 40 funcionários se eu não tenho 2? Então, essa confusão realmente é fruto disso. E obviamente, tem o charlatão, né? Aquele que está na praça, que não fez nada, que não sabe nem a diferença entre um e outro. Checam. Que assim, o erro não é de quem vende, o erro é de quem compra, porque não checa. Sim, é verdade. Quem não checa, vai buscar quem é essa pessoa, onde é que é o escritório dele, quem são as pessoas que ele atende, quais são os casos que ele já ganhou, quais são os casos que ele já defendeu, o que é que ele sabe de direito. Né? Então, assim, eu acho que a história dele, né? A história dele. E hoje na internet você dá um Google, rapidinho tá feito. Verdade. Existe também uma vocação, né, para esse ato de se enganar muitas vezes, né? Mas bacana, eu nunca tinha percebido essa diferença, uma dúvida genuína da minha parte, porque obviamente faz com que você reflita, né, esse elemento provocador do coach, né, de empurrar do método, de fazer você refletir, de cutucar e fazer você refletir e você assumir a responsabilidade. E ao passo que do outro, não, você segura mais na mão e vai lá com ele junto para fazer acontecer a coisa. E uma das coisas que eu acho muito interessante também no coaching, que tem tudo a ver com essa perspectiva empreendedora, né? Que nós, enquanto empresários, temos que ter, independente do tamanho da empresa, independente do que a pessoa faça, independente de qual fase da empresa ele esteja. Está iniciando, está no meio, está numa fase que ele nunca imaginou estar. Verdade. Que o coach faz com que sempre a pessoa tenha uma visão de como é que está, como é que está a sua realidade, ou seja, esse autoconhecimento da empresa, quais são os gargalos, quais são as análises SWOT, vamos dizer assim, da empresa. E também olhar para onde é que ele quer chegar. Sim, estimular a visão também. Isso, porque essa é uma das coisas primordiais para qualquer empresário. Primordiais. Por exemplo, eu estou com o pensamento de ser um empresário. Ah, legal, massa. Para quê? Não, vou empresário disso, vou ter um negócio disso. Ok, como é que eu vejo que minha empresa vai ser? Eu tenho que ter essa visão. Isso é uma das coisas que
eu bato muito nessa tecla porque a gente tem uma capacidade mental, né? E na capacidade mental, essa perspectiva de ver o futuro é uma possibilidade clara e objetiva. Ou seja, o ser humano tem essa capacidade, está dentro do nosso cérebro. E isso faz uma diferença enorme, porque quando você projeta o que você quer e você tem conhecimento suficiente para dizer que aquilo lhe conforta, é aquilo que você quer, é como se o cérebro dissesse assim, pronto, a partir de agora, deixa comigo que eu vou fazer a estrada para você chegar lá. Acontece isso, assim, literalmente. Não é assim, algo de percepção, não. O cérebro começa a se movimentar. Movimentar, exatamente. Para isso. Neurologicamente. A pessoa, às vezes, até em sonhos tem insights. A pessoa começa a desenvolver coisas, começa a observar detalhes que não observava antes. Parece que a gente fala assim, o mundo conspira. É porque a pessoa faz com que aconteça esse movimento. Muitas das vezes não é algo retilíneo, onde eu penso em ser assim, vai ser assim. Não. A visão é essa. O como vai chegar nessa visão, por mais que eu crie um plano de ação, às vezes tem uma diferençazinha outra, mas chega lá. Eu costumo falar para os meus alunos, para as pessoas que eu atendo, que a única coisa que pode impedir uma pessoa de realizar suas metas e seus objetivos, ou seja, sua visão positiva de futuro, a única coisa é ele parar antes de acontecer. A única coisa. Não tem nada que impossibilite. Então, assim, eu preciso ter essa visão. Porque é por base nela que eu vou criar o planejamento estratégico da empresa. É por base nela que eu vou saber quem é que eu tenho que contratar, quando é que eu tenho que contratar, o que é que eu tenho que fazer. Como é que eu vou estar agindo numa empresa se eu não sei nem para onde é que ela vai? Isso é muito... a intenção é ter lucro. Ok, R$1 é lucro. É verdade, isso aí. Entendeu? A intenção é pagar as contas. Meu amigo, você está montando uma empresa para pagar as contas? Para pagar a conta. Está errado, pelo amor de Deus. Eu tenho que ter uma visão clara. É verdade. Isso o coach faz assim numa essas provocações impressionante, João. Não, e você falou uma coisa, semana passada, eu acho, eu estava conversando com um amigo que formou-se comigo, e a gente conversando, ele deixou a profissão, e ele foi contar um pouco da história, né, dos detalhes. A sensação que eu tive foi exatamente essa que você colocou. Ele estava no caminho para atingir o que ele, né, queria ou podia ser, e ele parou. Literalmente, ele parou, ele disse, eu já tinha, na realidade, a discussão era, ele tinha 10 anos de advocacia, ele disse, cara, eu já tinha os clientes, ok, e tal, mas eu fui lá e um belo dia eu resolvi parar. E a sensação que eu tive foi assim, era um momento que você devia dobrar a aposta, porque aquilo você tinha passado a jornada mais difícil da advocacia, e aí ia começar a colher os frutos e replantá-los na lei da semeadura, para poder estar numa situação confortável com 20 anos, com 15 anos de advocacia. Realmente a jornada é muitas vezes ampla, mas é interessante, como você colocou bem, o cérebro vai fazendo essas mobilidades a partir da visão que você teve, daquilo que você quer, de onde você quer chegar, né? E aí parece assim, poxa, como você disse, parece que as coisas estão conspirando, na realidade não, ele de certa forma vai capturando, né, os pontos positivos, deixando outras coisas de lado para poder chegar àquele objetivo. É muito bacana. E vai treinando a mente, né? A gente volta para o assunto que a gente iniciou com relação ao foco. Quando eu não tenho onde eu quero chegar, como é que eu vou ter foco? Verdade. É uma das coisas que, assim, para eu ter foco, eu preciso ter essa habilidade de saber aonde é que eu quero ir. É algo muito interessante, que, por exemplo, normalmente homens quando quer trocar de carro, né? Quer trocar de carro, aí tem o carro X que está agora que é o carro do momento. A pessoa, não, vou começar a estudar o carro, dar uma olhada na internet. Quando eles estão na rua, só tem aquele carro. Por quê? Porque a mente começa a ter foco para aquilo. E começa a aparecer mais aquilo. Mulher quando engravida, que começa a ter todo aquele movimento, parece que no mundo daquela mulher só tem mulher grávida. Verdade. Porque a mente começa a focar aquilo. Então, assim, essa habilidade mental, né, e a gente começa a entender que quase tudo na vida é mental. É a intenção que a gente coloca, é a forma como a gente faz, o que a gente pensa sobre a gente, o que a gente pensa sobre o outro, o que a gente pensa sobre a vida, o que a gente pensa sobre... Se a gente for ver, assim, a vida é mental. Verdade. Entra naquilo que Tim Galloway falou. O grande desafio está aqui. É verdade. De eu treinar o que está aqui dentro para eu poder chegar onde eu quero chegar e criar essa visão, porque essa visão tem que nascer aqui.
Lembro de uma entrevista que foi feita com o Walt Disney, né? Com ele não, né? Com a mulher dele, que na época estava inaugurando lá uma das sedes dele, lá o Walt Disney, e ele já tinha morrido, né? E a mulher foi sendo entrevistada, aí fala assim, imagina o que é que o seu esposo falaria se ele visse tudo isso. Olha a resposta dela. Não, tudo isso ele já viu. Que ele falava isso aqui com detalhes. Que coisa, né? Então, assim, quantas pessoas têm uma empresa e não sabem nem para onde é que aquela empresa vai? É verdade. Nem o que é que querem daquela empresa. E não tem problema nenhum nesse trajeto mudar a rota. Eu mudei minha perspectiva, eu mudei os meus anseios, as minhas vontades, eu não quero mais conquistar isso. Tranquilo. Mas o que é que eu quero conquistar agora? Eu preciso ter essa visão. Porque quando eu faço essa linha do tempo de uma maneira assim, assertiva, eu começo a trabalhar alguns sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse. Né? Se a gente fosse assim, categorizar, o que é uma pessoa normalmente depressiva? Vamos lá. É uma pessoa que se conecta com o passado e um passado triste e ruim. Se conecta de uma maneira errada com o passado. Se vê muitas das vezes como uma vítima daquele passado e não como um aprendiz. Um aprendiz, aprendiz. Poxa, eu passei por aquilo tudo, tantas coisas ruins que eu passei, tantos desafios, mas eu aprendi com aquilo. Assim, foi bom, aqui, né? Foi bom aqui. Conseguir vencer, estou vivo, estou aqui. Vivo. Eu tenho a oportunidade de construir algo novo. É verdade. E pessoas que se conectam muito com o lado negativo, normalmente se manifestam sintomas de depressão. Pessoas que se conectam muito com o presente, um presente improdutivo, um presente que não consegue agir e ver um resultado daquela ação, normalmente são pessoas estressadas. E pessoas que se conectam com um futuro incerto, que não sabe como é que vai ser, não sabe para onde é que vai, não sabe como é que vai ser o próximo ano, como é que vai ser amanhã, como é que vai dar conta das coisas. Normalmente são pessoas ansiosas. Então, assim, são pequenos ajustes na forma do mental que vão fazer essa diferença. Vão fazer total diferença, até na forma de agir, na forma de falar, na forma de sair de casa. É impressionante. É impressionante. Né? A capacidade que a gente tem, né? É uma ferramenta, né? Ainda não totalmente conhecida, né? Mas já com muitos estudos e muita gente estudando sobre isso. Mas é a maior ferramenta que a gente tem, né? Ou seja, a capacidade mental, capacidade de aplicar isso no dia a dia é a maior ferramenta que a gente tem. Eu digo que a humanidade não conhece quase nada ainda. Verdade. Eu ainda tenho, assim, dos últimos, vamos colocar assim, 50 anos para cá, o que é que tem desenvolvido de estudos com relação à mente, né? E a gente percebe, são coisas que a gente começa a fazer, a gente vê resultado. Começa a fazer, vê resultado. Opa, agora que a gente está engatinhando, né, para conhecer esse poder que a nossa mente tem. Impressionante mesmo, impressionante. Meu amigo Bright, né? Eu acho que a gente iria longe aqui, mas eu tenho esse dever, né, de conduzir e também encerrar. A ideia era essa, realmente, muito, muito, muito rica a nossa conversa. É algo que eu fico feliz, porque é exatamente o propósito que eu tinha, a visão que eu tinha quando criei esse podcast, era exatamente essa, trazer coisas, trazer informações, trazer conhecimentos que muitas vezes não são colocados. A gente tem naturalmente um público jurídico, um público de empreendedores, um público que gosta de tecnologia e às vezes gosta das três coisas ao mesmo tempo. Legal. Então isso para mim é muito rico, porque tenho trazido pessoas aqui, você é uma delas, que tem colocado na mesa essa necessidade de conhecer, de se educar, de buscar conhecimentos que não são os conhecimentos muitas vezes triviais, são conhecimentos que vão além daquilo que é o nosso dia a dia. Então, fico triste por estar encerrando o nosso bate-papo, mas certamente vamos ter outros, a gente vai ter essa outra oportunidade, e deixo à disposição de vocês, da sua disposição, o microfone para que você faça suas colocações finais, converse um pouco com a nossa audiência e realmente reforce essa necessidade que você colocou aqui de conhecer inteligência emocional e esses outros elementos. Para mim é uma honra estar aqui, né, falando e contribuindo com esse mundo jurídico. E se eu pudesse assim falar uma coisa para você advogado, uma coisa para você que é gestor, para você que é líder, desenvolva essa habilidade, desenvolva a inteligência emocional, trabalhe aspectos da sua mentalidade para que você possa chegar no outro nível.
Tem uma frase do Paulo Vieira que ele fala que é assim, tão boba, mas é tão real, né? Tudo aquilo que eu ainda não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. É tão bobo, mas é tão real, né? É verdade. Então, busque o conhecimento. É muito importante você adquirir o conhecimento da área do direito, é muito importante você saber da lei, saber como é que pode, da melhor maneira, corroborar com o seu cliente, fazendo a peça mais bem feita possível. Isso é muito importante. Mas nada vale se eu não tiver inteligência emocional. Os maiores advogados que eu conheço, mais ricos, de maior sucesso, eles não são, normalmente, os mais inteligentes no aspecto de fazer as peças. Mas são as pessoas que mais sabem se conectar com o outro, mais sabem liderar, mais sabem ter um network muito forte que precisa se conectar. Então, assim, desenvolva isso. Né? Então, muito grato aí, amigo, por esse convite. Espero a gente estar aqui mais vezes e vamos juntos aí fazer mudança nesse meio, né? Bacana. Vocês viram aí, né? Mais um podcast, mais uma aula sobre temas que realmente importam, temas que vão contribuir para que você evolua, para que você continue crescendo, continue se desenvolvendo. Então fica a dica aí, né, para conhecer mais sobre inteligência emocional. A ideia é essa. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Até mais.